dados somente, tá? Por certo, essa verdade está comprometida por quem está produzindo esse conhecimento. Quando nós temos minimamente a participação de todas as pessoas envolvidas na investigação, nós temos uma condição muito melhor de chegar a algo próximo do conhecimento desejado para dar tranquilidade. Mas, enfim. Então, em síntese, o propósito inicial desse trabalho é demonstrar que o Estado Democrático de Direito no Brasil, ele se encontra sob ameaça a partir do combate ao crime organizado. Ora, nós não estamos pregando o não combate ao crime organizado, muito pelo contrário. Se nós pegarmos, tá, toda a história mundial, global de combate ao crime organizado, nós vamos desaguar na Convenção Internacional pela ONU de Combate ao Crime Transnacional, com a Convenção de Palermo, que foi realizada lá exatamente pela morte de 2 juízes, pela máfia italiana. Muito bem, então essa proposta que a gente está discutindo é que na Lei 12.850 no Brasil, e o objetivo, o recorte contemporâneo do momento, no espaço e tempo brasileiro, tá? Mas um desses artigos, ele tem a possibilidade, um desses artigos de lei tem a possibilidade da colaboração premiada, o que não é uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro. Dito de uma maneira mais ampla, nós vamos encontrar isso nas ordenações filipinas, inclusive, contra crimes de lesa majestade. Mais recentemente, lei de drogas, 11.343, o número da lei, ou quando nós trabalhamos com lei de crimes hediondos. O problema é que dessa vez há um espaço muito maior para negociação, porque pode inclusive dispor sobre patrimônio e pode inclusive dispor sobre o perdão judicial integral. Olha, e como se dá essa colaboração? Eu vou tentar, embora esteja com a minha colinha aqui, o artigo principal será produzido a partir dele, mas olha, a minha ideia é apresentar para vocês de uma maneira mais palatável, né? Então veja, o que nós encontramos nessa legislação? A possibilidade de o órgão do Ministério Público, como bem colocou o professor Denis, e agora inclusive os delegados de polícia, por entendimento do Supremo Tribunal Federal, poderem fazer um acordo de colaboração premiada. Este acordo vai, de acordo com a quantidade de informações que você der, você vai recebendo benefícios. O que, para mim, eticamente, já é uma condição complicadíssima numa sociedade. Como nós dizemos no Brasil, nós vamos viver uma sociedade de dedo duros, de dedudurismo, né? Uma coisa que compromete sobremaneira. Há, inclusive, escritórios de advocacia já especializados nesse tipo de comportamento. Há, inclusive, empresários procurando a delação, a colaboração premiada antes de serem citados em investigação. Ou seja, começa a ser internamente as pessoas, né, um medo tremendo. Isso é uma sociedade policial, no final das contas. Então, o que está em jogo nesse trabalho que nós estamos escrevendo é sobre isso. Então, e uma outra questão que nós não podemos perder o enfoque é que essa lei 12.850, embora seja resultado de uma busca de combater, tá, principalmente a questão dos crimes de corrupção no Brasil, o que vem gerando também um certo entusiasmo à mídia, né? Um certo sensacionalismo jornalístico de combate, que aí nós temos o Brasil hoje entregue, tá? E eu vou voltar à minha fala do seminário, entregue a forças que nós nunca imaginaríamos que chegasse ao poder, foram construídos em cima desse discurso midiático de combate à corrupção. E a gente sabe que a coisa não caminha bem assim, está aí a história da Itália, que não deu esse resultado todo. Mas muito bem. Então, no nosso entendimento, além de tudo, essa lei conta com uma ausência de participação. Há um déficit de legitimidade nessa lei. Porque ela foi elaborada, como sempre, na maioria das vezes, tá? Estou com 10 minutos já. Na maioria das vezes, por aquele saber perito, por aquelas pessoas que avocam a si o direito de produzir. Tenho 5 ou falta 5? Faltam 5. Tá. Enfim, vou tentar acelerar então. Então, essa ausência de participação popular, essa ausência de participação no processo elaborativo, que ficou entregue à mão de saberes peritos, e nós seguimos por aí. Muito bem. Então, como eu tenho 5 minutos para fazer esse arremate, o que a gente encontra, então, tá, é que cada vez mais os acordos de colaboração estão sendo celebrados através da força, seja psicológica ou seja física, principalmente através da prisão das pessoas que devam colaborar.
Há no Brasil, inclusive, um projeto de lei que foi encaminhado por um ex-deputado federal não eleito recentemente, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Rio de Janeiro, o Vadir Dalmum, em que ele proíbe os acordos, a proposta de lei que se proíba os acordos de colaboração enquanto as pessoas estiverem presas. Porque as prisões preventivas, na forma do texto legal, na forma do Código de Processo Penal, no seu artigo 312, elas devem ter uma função específica de proteção da sociedade que esteja ameaçada, seja pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, ou por conveniência da instituição ou efetividade do processo. São os elementos basilares das prisões provisórias, e elas não podem ser usadas como instrumento de coação. Se nós pegarmos o nosso Código Civil e o que há no acordo de colaboração, tá? É um negócio jurídico, e todo negócio jurídico requer que não tenha vícios, e um dos vícios intransponíveis é o vício de vontade. Quando as partes celebram esse acordo, e a nossa tese caminha por aí, né? Quando as partes celebram esse acordo, de um lado, o acusado, o colaborador, de um outro órgão do Ministério Público ou delegado de polícia que esteja celebrando, uma dessas partes não está tendo a liberdade necessária para a celebração desse acordo. Está sendo coagida. E nós temos uma lei específica para isso, que é a lei de tortura, que trabalha com o crime de tortura, seja física ou psicológica. Como já disse uma vez um ministro da Justiça no Brasil, as nossas prisões são medievais e ele preferiria morrer a ter que cumprir 1 ano de prisão. E nós temos casos no Brasil, e não raros, de pessoas presas há mais de 2 anos, para que se obtenha uma colaboração premiada. Então, nós estamos com pessoas sofrendo torturas físicas ou psicológicas. Eu não entro no mérito da sua participação no crime ou não, mas que estão sendo obrigadas a confessar para que se obtenha mais vantagem. E sabe-se Deus que confessa. No primeiro momento, ainda que a lei diga que para surtir um efeito final, aquilo tudo tem que ser comprovado, no primeiro momento eu falo tudo o que eu quiser, porque eu quero a liberdade provisória naquele primeiro momento. Quanto ao mérito, eu depois que estiver solto na minha casa, eu vou discutir o mérito. Se eu não receber a vantagem integral, pelo menos eu saí da cadeia. Então, para finalizar, já que eu estou com uma marcação de tempo ali mais rigoroso ainda, né, a nossa questão é que nós estamos certos, tá? Nós temos que seguir uma trilha agora. No Brasil, nós temos que seguir uma trilha. Ou nós caminhamos de volta ao rumo do Estado constitucional, do Estado de Direito, em que princípios basilares, devido processo legal, sejam respeitados. Tá? Nós vamos entrar cada vez mais naquele país complicadíssimo, sombreado pelo Estado policial. E aí nós não sabemos aonde isso pode chegar, ou já estamos tendo alguma amostra. Né? Nossa amostra grátis já está chegando agora. O que virá pela frente, só Deus sabe. Muito obrigado. Tá?